Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, o 2 de agosto, 2021. Amém, E graças a Deus por tudo que Ele nos tem dado, Principalmente aí pela nossa perseverança, também pela sinceridade, Pelo esforço, pelo ouvir, E executar a palavra. E amém, Então, continuar aí com a nossa meditação. Nós estamos aqui no capítulo 18 do Apocalipse, que vai falar aí da queda de Babilônia, E as lamentações. Então, vamos ler aqui, Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então a gente está vendo aqui, irmãos, que ele está falando aqui, Está falando na Babilônia, que se tornou morada de demônios, E abrangeu todas as nações, não é isso? E todas as nações beberam da sua doutrina, do seu vinho, Da sua prostituição, As religiões, E aí ele fala nos reis da terra que se prostituíram com ela. E fala nos mercadores da terra que se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Então a gente está vendo aqui que ele está chamando a Babilônia de três sistemas, É um sistema religioso, que é a prostituição, a prostituta, que são as religiões, ou a religião que foi criada. Ele fala aqui, nos reis da terra que se prostituíram com ela. Reis aí significa poder, é o sistema político, Não é isso? E os mercadores da terra se enriqueceram. Quer dizer, são os negócios, os negociantes, ou o sistema econômico. Então, em toda a nação, em toda a terra, em todas as nações, em todos os locais onde a gente vai, cidades, regiões, estados, Hoje, nós temos esses três sistemas, interligados entre eles. Você tem o sistema religioso, tem um sistema econômico e um sistema político, Então isso aí é o que? São cenários que estão sendo montados, para que a besta construa um governo único aqui na Terra, E aqui ele está dando testemunho disso, Está mostrando aqui na visão que lá no futuro, que está mais perto do que longe, essa Babilônia ela está constituída de três grandes sistemas, É o sistema religioso, o político e o econômico. Todos eles comandados, pela injustiça, Porque a prostituição, a religião, a prostituta, ela conseguiu dominar os outros sistemas também, O sistema econômico e o político. Quando você vai no sistema econômico, só o que existe nele é roubo, Você vai no sistema político, o que existe lá é mentira. Que é exatamente o que tem na prostituta, que é a religião, Ela conseguiu o quê? Fazer com que os outros dois sistemas assumissem as suas grandes abominações. A mentira e o roubo, e a destruição. Aí no versículo 4 ele vai dizer que ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu,
para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, né? Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, né? Nesse dia 3 de agosto de 2021, nós estamos para lá da metade do ano, né? Já já o ano se acaba, né? E cada vez estamos mais perto da vinda do Senhor Jesus, que virá buscar a sua igreja, né? Nós estamos aqui esperando, aguardando, né? Na esperança, na fé, no amor, né? Na obediência à palavra, esperando, né? Aguardando. Então vamos continuar aqui com a nossa pequena meditação diária, pedindo, né, ao Deus de Israel que nos livre do mal, né? Nos livre dos espíritos malignos, nos livre de nós mesmos, do mau entendimento, da má consciência, né? E vamos continuar, né, irmãos? Na nossa caminhada, procurando adquirir essa boa consciência. No Evangelho, na palavra, né? Em Cristo Jesus, né? Então nós paramos aqui no capítulo 18 de Apocalipse, e no versículo 15, que diz assim: os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram estarão de longe pelo temor de seu tormento, chorando e lamentando. A queda de Babilônia, né? Babilônia, que é o quê? O sistema econômico, político, religioso, a grande cidade, né? A grande prostituta, tá tudo aí no meio, né? As bestas, né? Aí no versículo 16 ele diz o quê? E dizendo, ó, os mercadores aí dizendo, né? Ai daquela grande cidade que estava vestido de linho fino, de púrpura, né? De escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, todo que navega em naus, todo marinheiro, todos que negociam no mar se puseram de longe, né? Vendo a fumaça do seu incêndio. Clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? Né? E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra com uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, de músicos, frauteiros, trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti se não ouvirá mais. E luz de candeia não mais luzirá em ti. E voz do esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Sistema econômico, né? Sistema econômico aí dominando, né? Eram os grandes da terra. Porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias.
Então os mercadores, né, usando aí das religiões, das feitiçarias, para manter seus negócios, né? E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Olha aí, ó, todos que foram mortos na terra, foi achado o sangue, né, deles. Aonde? Em Babilônia. No sistema econômico, no sistema político e no sistema religioso, né? Pela perseguição, porque a perseguição não é só da religião, é principalmente da religião, né? Então, todos os que foram mortos na terra, especialmente, né, o sangue dos profetas e dos santos, né, dos apóstolos, dos profetas, né, e de todos os que morreram, foram mortos na terra. Foram perseguidos, né, foram assassinados, né? Então tá aí, né, o Senhor Jesus relatando aí, né, revelando para João os últimos acontecimentos, né? Vamos aqui para o capítulo 19. Aí depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então essa prostituta aqui são as religiões. As religiões são as grandes culpadas de tudo aquilo que aconteceu aqui na Terra, de mal. Porque elas são a origem do mal, né? Então essa prostituta aqui são as religiões, né? Onde está incluído este cristianismo desviado, pervertido, né? Que nós estamos vendo aí. E que graças a Deus nós nos livramos dele, né? Saímos de lá, graças a Deus. E estão procurando sermos contados no grupo das virgens prudentes, né? Aquelas que ouvem a palavra e a executam, certo? Aquelas que acreditam em tudo que está escrito, né? Por causa da fé, né, irmãos? A fé é um dom que Deus nos deu para nós acreditarmos na sua palavra, certo? Então tem coisas nas escrituras que não tem revelação, não tem como a gente explicar, porque isso pertence ao reino espiritual. A palavra, a palavra é espiritual, não pertence ao nosso reino. Por isso é que Deus, né, nos dá o dom da fé, para nós acreditarmos sem vermos, né, e sem entendermos. Claro, tem muita coisa que a gente não entende, né? Mas a fé nos salva porque nós acreditamos em tudo que está escrito. E amém, né? Aí no verso 3 do capítulo 19, outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Olha, nós vimos lá no capítulo 4, né, que João, né, quando ele foi arrebatado, ele viu um trono e um assentado lá. Olha aqui o um aqui, ó. Esse aqui é o um, ó. O Deus, o Pai, né? O nosso Pai. Deus Criador de todas as coisas. Pai de Jesus Cristo, nosso Pai. Era ele que estava sentado lá no trono. Então está revelado aqui, ó. Hã? Saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, né? Como que a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Né? Quer dizer, na verdade, ele nunca perdeu o reino dele, né? O governo dele sempre existiu, né?
desde todo eternamente, né? É um governo infinito, né? Eterno, infinito, né? Mas aqui ele está dando o quê? Como é uma adoração, eles estão falando, né? Estão honrando, né? O reino do Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Vamos parar por aqui hoje. Até amanhã, se Deus quiser. E paz seja com todos nós. Amém.